Bom dia. Primeiramente, eu queria dar um oi para vocês, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? Dizer que eu estou com saudade de vocês, os meus pequenos, do 6º ano. E, né, para a gente começar essa aula, eu queria começar recapitulando um assunto que a gente já viu, né? Mas que ficou algumas duvidazinhas que a gente ia tirar, mas aí teve todo esse problema de isolamento, de quarentena, e a gente não teve como finalizar o trabalho, tá? Mas esse assunto, como eu disse, a gente já começou a ver, né? Então vocês já estão familiarizados, vocês já sabem bastante, ou pelo menos mais ou menos, do que se trata, certo? No início do ano, os primeiros assuntos que a gente viu foi variação linguística. Para recapitular esse assunto de variação linguística, eu botei aqui 3 tópicos para a gente continuar, para a gente poder se guiar, né, e ir revendo aquilo que a gente já começou, certo? A gente viu, né, que existem alguns tipos de variação linguística, né? A gente viu que a nossa língua ela não é a mesma, ela varia. E ela varia de acordo com o quê? De acordo com o tempo, de acordo com as idades, de acordo com as classes sociais. Vocês iam me trazendo exemplos de gírias que vocês ouviam, de palavras que vocês sabiam que eram que os mais velhos falavam antigamente, mas que a gente não escuta tanto, certo? E a gente foi construindo esse entendimento de que a língua ela vai mudando ao longo do tempo, né? E a isso a gente deu o nome de, a gente compreendeu, né, que se tratava de um processo de variação histórica. Estão lembrados? Opa! Histórica, certo? A gente foi vendo também que o nosso português, ele é uma língua que sofreu algumas influências, né, ao longo do tempo, porque foi uma língua que foi trazida de fora, e vocês foram me dizendo que tinham visto isso também em história, com o descobrimento do Brasil, etc e tal. Os portugueses chegaram aqui e trouxeram a língua deles, que é a língua portuguesa. Só que a gente também foi vendo que, além desse povo português, existia um povo aqui, ou vários povos, que eram os índios, com várias tribos e com línguas diferentes, com dialetos, né? E aí fica também mais um ponto a ser visto. O que é dialeto, professor? Dialeto são formas diferentes da mesma língua. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o dialeto caipira, né? O pessoal que fala porta, portão, porteira. Então, uma forma de falar português, certo? Todas as línguas têm as suas diferenças, então, cada língua vai ter um ou mais ou vários dialetos, tá? Mas voltando aqui para a variação histórica. A gente viu que tinha outros povos aqui, esses povos tinham outras línguas, e essas outras línguas dos indígenas se misturaram com o português. Depois vocês foram me dizer também que vocês também viram em história que os portugueses também trouxeram para cá mais um elemento, mais um povo, que eram os negros. E esses negros vieram lá dos seus países de origem também com outras línguas. Então a gente já tem aqui 3 misturas distintas, certo? Isso originou o português que a gente fala hoje, que é esse português do Brasil, tá? E a isso a gente deu o nome de variação histórica, é esse processo de influências que a nossa língua sofreu e também a forma como ela foi mudando ao longo do tempo. Então a gente viu que, por exemplo, em outras épocas, em outros séculos, lá atrás no passado, se falava de um jeito e hoje em dia a gente fala de outro jeito. A língua foi seguindo, foi acompanhando o desenvolvimento da sociedade, tá? O que mais? A gente viu também que essa língua tem uma variação que a gente chamou de social, tá? Ela varia de acordo com grupos
sociais. E o que a gente viu? A gente viu que esses grupos sociais, eles são determinados através tanto de faixa etária, ou seja, por idade, né? Então a gente viu que os mais velhos falam de uma forma, escrevem de uma forma, os mais jovens também utilizam a língua de outra forma, tá? E que isso não necessariamente está certo ou errado, são formas de utilizar a língua, tá bom? E o que mais? A gente viu variação histórica, social, viu que também faz parte de um processo cultural, né? Regional. Fazendo isso só para vocês lembrarem, tá? Que a gente viu até aqui. Mas hoje, certo, cultural, regional, cada cultura, ou seja, a gente viu que, por exemplo, aqui no Nordeste, em Pernambuco, a gente tem algumas gírias, algumas formas de falar que são diferentes, por exemplo, do povo do Sul. E aí vocês também foram, eu lembro que alguns de vocês trouxeram alguns exemplos de conhecer uma pessoa que não era daqui do estado e falava de determinado jeito. Era estranho, mas a gente pode dizer que isso está errado? Não. É uma forma de utilizar a língua, tá bom? E aí, antes da gente parar, né, as nossas atividades, a gente estava vendo preconceito linguístico e mitos, né? Preconceito linguístico, a gente tem que entender o preconceito junto com os mitos. Primeiro, o que é mito, professora? Mito é tudo aquilo que até algumas pessoas acreditam, mas que não foi comprovado cientificamente. Como assim? Ninguém estudou a fundo para saber se aquilo é verdade ou não, certo? Então, esses mitos, eles são espalhados por aí, as pessoas passam a acreditar, sendo que não tem nenhuma comprovação se aquilo existe ou não. E aquilo pode ser falso, tá? A gente teve no livro de vocês, que vocês podem abrir depois na página 23, vou colocar aqui. Vai ter um textinho com esse assunto para vocês darem uma revisada depois, tá? E lá tem alguns mitos que eu queria trazer para a nossa aula para a gente entender direitinho como é que se dá o processo, tá? Um dos mitos que é muito popular por aí, que a gente escuta, talvez você ainda deve ter escutado, é de que o português é uma língua muito difícil, ou então que o português é a língua mais difícil entre todas as línguas. Isso é verdade? Não, já foi estudado e já foi comprovado que isso é um mito, certo? Isso não é verdade. A língua portuguesa é uma língua como qualquer outra, nem mais difícil nem mais fácil de se aprender, tá bom? Outro mito comum: as pessoas sem instrução falam tudo errado. A gente viu também que isso não é verdade, porque é um tipo de variação, né? Uma variação social, né? De classes sociais, esqueci de colocar aqui, né? Classes sociais. E o que é isso, professora? A gente viu que isso não é verdade, essa coisa de Portugal se fala português correto. A gente viu que existem as variantes da língua, né? E a gente usa uma variante. Tá, vamos escrever aqui. Chamada brasileira, certo? Ah, professora, então a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Não, a gente fala português, só que uma variante do português chamada a variante brasileira. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu também que não era só no Brasil que se falava Brasil e em Portugal que se fala português. A gente viu que alguns países do continente africano também falam português. Aí a gente já fala de uma outra variante da língua portuguesa, tá? Que não é a variante brasileira, nem é a variante portuguesa lá de Portugal, já é uma outra variante, porque eles também tiveram todo um outro processo social, cultural, histórico, diferente do nosso, tá? A gente viu que
língua. Tá aqui, tá ficando já bem misturadinho, né? Vocês estão entendendo. Língua anda junto com cultura, tá? Cultura do povo, ou com a... Ixi, tá começando a falhar. Sociedade, tá? Ok? Não se separa, tá? Outro mito, professora. Brasileiro não sabe falar português. Não. Outro mito, outro preconceito, tá? Brasileiro sabe falar português. Nós falamos português desde que aprendemos a falar papai e mamãe. Então, isso é outro mito, não é verdade, tá? E, por fim, quem fala errado é burro. Muito a ver com a outra que a gente viu, do exemplo do vidro, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que a pessoa seja burra, tá? O que foi que a gente viu? Qual foi o combinado, né, o consenso que a gente chegou? A gente disse, vou pagar aqui, tá? Vocês copiem aí, se vocês quiserem, rapidinho, dê pausa no vídeo, vou apagar, poder ter espaço, tá? Quando a gente estudou esse assunto que a gente está recapitulando agora, de variação, a gente viu que é importante estudar esse assunto para a gente entender esses mitos, entender o que é mito nesse sentido, e para a gente não ser preconceituoso, tá? Com as outras pessoas que talvez falem diferente da gente, né? Tanto em termos de sotaque, a gente estudou sotaque quando a gente estava vendo esse assunto, acho que vocês lembram, são essas variantes de um lugar para outro, de um estado para outro, de um bairro para outro, às vezes, tá? E a gente estuda esse assunto para a gente não ter esse tipo de preconceito, de ficar julgando, discriminando as pessoas. A gente viu que, nesse caso, qual é a postura que a gente adota? A gente não adota a postura do certo ou errado. A gente prefere adotar aquelas duas palavrinhas que a gente aprendeu, que é adequado e inadequado. Como assim? A gente viu que tá. Então, se nada está errado, a gente vai usar a língua de qualquer jeito, vai falar errado, vai falar da forma que a gente quiser, ou escrever da forma que a gente quiser. Não. A gente viu que o que vai levar a gente a falar de um jeito ou de outro, a escrever de uma forma ou de outra, é o contexto, é a situação. Outra palavrinha que a gente aprendeu, outras palavrinhas, né, quando a gente estava vendo esse assunto, que é situação comunicativa. Que é o quê? É aquela situação em que eu me encontro. Aí a gente viu que isso vai mudar, por exemplo, quando eu, sei lá, estou falando no WhatsApp com um amigo, eu vou ser mais informal, eu vou falar com gíria, eu vou falar palavras abreviadas, eu vou botar só emojis e tal, e ele só vai entender, tá? Aquela situação comunicativa, para aquela situação comunicativa, tá ok, né? Ter essa postura, adotar essa variante informal, tá? Mas se eu vou, sei lá, preciso escrever uma carta para uma pessoa, para um governador, o prefeito da minha cidade, eu não vou escrever uma carta com um monte de gíria, um monte de abreviação, nem nada do tipo. Eu vou precisar ser formal, tá? Então, a situação
situação em que eu estou, o contexto, é que vai me dizer qual a variante, né? Que variante usar, se vai ser informal ou se vai ser formal, tá? Só para a gente lembrar. Isso é ser adequado, né? Quando eu atendo a isso aqui, eu estou sendo adequado, né? Que seria o certo, né? Que a gente prefere não usar, mas vamos dizer que certo, né? Que a gente substituiu por adequado. E quando eu quero isso aqui e faço das coisas, falo de qualquer jeito, escrevo de qualquer jeito, em qualquer situação, eu estou sendo inadequado, que seria o errado, tá? Errado. Então a gente viu que existe formal e informal. Ser informal demanda, ou seja, pede que eu use uma outra palavrinha que a gente aprendeu, duas palavrinhas na verdade, que é uma coisa chamada norma culta. Vocês ficam, professor, o que é norma culta? O que é norma culta? Eu não entendi. O que é isso, né? Apareceu no texto do livro de vocês leram e não entenderam. Pois bem, norma culta é uma variante da língua, que é a variante que a gente chama de mais aceita, mais correta, é a variante formal da língua, tá? E é uma das coisas que a gente aprende na escola, é uma coisa que a gente basicamente só vai aprender na escola. Porque a gente viu que a gente não vai aprender a falar português, a gente não tem aula de português para falar português, como a gente viu também isso. Porque vocês já falam português, né? Vocês já se comunicam, vocês são falantes da língua, então vocês já falam português, muito bem obrigado, vocês falam, todo mundo entende. Mas na escola a gente aprende a escrever, sobretudo, né, que é uma coisa que a gente geralmente quando chega na escola não sabe fazer, e a gente aprende a utilizar isso aqui, ó, que é a norma culta. Aí a gente vai aprender aquelas regrinhas de matemática, de gramática, a gente vai aprender aqueles assuntozinhos que a gente considera às vezes até chatos, mas que fazem parte disso aqui e que é importante saber para que a gente possa utilizar a língua da maneira mais adequada possível, dependendo da situação que a gente está. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, no finalzinho da atividade que eu vou passar para vocês, vocês escrevam a dúvida de vocês, tá? Se tiver ainda dúvida sobre esse assunto aqui, ou do assunto que a gente vai começar a ver agora, vocês anotem e mandem para mim, porque aí no vídeo da próxima aula eu vou tentar tirar dúvidas de todo mundo, tá? Não deixem de anotar a dúvida de vocês. Pois bem, vimos esse assunto, revimos esse assunto, tentei ser o mais rápido possível para a gente poder dar conta dessa revisão, para a gente passar para um outro assunto que no livro de vocês está na página. A gente vai recuar um pouquinho agora. No livro de vocês, esse assunto está lá na página 11, que foi um assunto que a gente não chegou a ver, mas que vai ser muito importante para a gente, tá? Vou apagar aqui para a gente poder dar continuidade. Esse assunto, ele é um assunto que está dentro de um assunto bem grandão chamado análise linguística. Tá? Que é um assunto em que a gente aprende alguns termozinhos também fáceis, mas que talvez vocês não conheçam, tá? Vamos lá, devagarzinho. A gente sabe que na língua da gente, né? Todas as línguas, na verdade, a gente tem uma coisa, a língua em si é uma capacidade que a gente tem para se comunicar. E é uma capacidade muito natural, a gente vai desenvolvendo, a gente nasce
no meio de um povo que já fala essa língua. Então, obviamente, a gente vai aprendendo devagarzinho, vai aprendendo primeiras palavras, papai, mamãe, e aí a gente vai aprendendo formas, palavras mais difíceis do que papai e mamãe, tá? Mas essas são as primeiras, geralmente, né? E a gente tem, né, para a nossa comunicação, uma capacidade muito grande de criar símbolos, de simbolizar. Como assim, professora? Vamos lá. Se eu desenho aqui um coração, não sei se vocês sabem, tá feio o coração, né? O órgão, o coração da gente aqui dentro, ele não é necessariamente assim, desse jeito aqui, assim, né? Ainda bem. Mas se eu desenho isso aqui, vocês sabem que isso aqui é um coração, certo? Vocês sabem que geralmente, por exemplo, no final de um bilhetinho ou de uma cartinha, se eu coloco um coraçãozinho desse, eu estou me referindo a amor, apaixonada, menina. Então, isso é um símbolo, certo? Isso aqui comunica algo, diz algo para vocês. Então, nós chegamos à nossa primeira conclusão. A gente não fala só com palavras, certo? Falando ou escrevendo. A gente também fala com símbolos. Tá? Tá aqui. Símbolos. Beleza? A gente usa símbolos. Esses símbolos falam muita coisa. Um exemplo. Acho que todo mundo deve ter WhatsApp ou tá aí em alguma rede social. E o que é muito comum nas redes sociais são símbolos como os emoticons, né? Que são aqueles bonequinhos, aquelas carinhas que comunicam alguma coisa, né? Expressam uma coisa, falam uma coisa. Então a gente tem o do triste, o do feliz e por aí vai. A gente tem os memes, né? Infinidade de exemplos. Se a gente for para a internet, a gente vai ter um bocado, né? Um bocado de símbolo, um monte de emoticons. E tudo isso a gente chama de símbolos, tá? E esses símbolos falam alguma coisa. Se você colocar um desse, você sabe que a pessoa vai entender que você está triste. Se você colocar um desse aqui, você sabe que a pessoa vai entender que você está feliz, certo? E tudo isso, minha gente, faz parte de uma coisa que em português a gente chama de linguagem verbal. E linguagem não verbal. O que é isso, professora? Linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza a língua, né, de maneira muito concreta, seja falando ou escrevendo, né, é a que a gente considera mais comum. Então, sei lá, utiliza a língua. E a não verbal, aquela que não necessariamente utiliza a língua. E qual foi o exemplo que eu dei? O coração, os emojizinhos de WhatsApp, os memes, né, os memes que não tem nada escrito, é só a figura, só a imagem, tá? A gente chama isso de não verbal, linguagem não verbal, tá? Não necessariamente utiliza a língua. Pode utilizar? Pode. A gente sabe que, por exemplo, se a gente for continuar nos exemplos dos memes, tem meme que tem também, né, que tem também frases, né, que tem também coisas escritas. E tem meme que é só a imagem, tá? É só o bonequinho lá. Mas vamos trazer outros tipos de exemplos de linguagem não verbal. Por exemplo, sem máscara. A gente tem só aquilo ali as cores, né? Então a gente tem aquele negocinho lá, semáforo, certo? A
A gente tem aqui é vermelho, aqui é amarelo, aqui é verde. Não tem nada escrito ali. Mas a gente sabe, através das cores, porque a gente aprendeu lá atrás, que vermelho significa pare, amarelo significa atenção e verde você pode ir. Isso é um tipo de linguagem não verbal, certo? Não tem nada escrito, mas me comunica algo, me revela algo, me fala algo. E eu leio isso, eu compreendo isso. Então, existem também duas formas de leitura, né? A leitura verbal, está aqui embaixo. Leitura verbal, tá? E a leitura não verbal. Porque, sim, interpretar isso aqui, né, saber o que significa cada um, é um tipo de leitura, tá? Leitura não é só você ler aquilo que está ali escrito no papel, não. Isso aqui também é um tipo de leitura e a gente chama de leitura não verbal, tá ok? Isso a gente pode ver com outros exemplos, por exemplo, das placas de trânsito, né? Nem toda placa tem uma coisa escrita, mas cada um tem um significado. E a partir do momento que a gente compreende aquele significado de pare, prossiga, não pode dobrar, não pode isso, não pode aquilo, a gente está fazendo uma leitura não verbal daquilo, daquela figura, daquela imagem, tá? Então, essa linguagem não verbal, ela inclui, por exemplo, sons, certo? Cores, imagens, sei lá, música, por aí vai, tá? A gente consegue saber coisas, se comunicar através de som, através de cores, através das imagens, através da música. Um dos exemplos que tem no livro de vocês, na página 13, vocês conferirem depois, é de uma charge. A charge é um dos exemplos melhores para a gente entender esse assunto de linguagem verbal e linguagem não verbal. Porque a charge, ela tem as imagenzinhas, ela tem os bonequinhos, né, os personagens, ela tem cores, tem os balões, né, então a charge ela é uma mistura de linguagem verbal com não verbal, porque tem os balãozinhos lá com as faldazinhas dos personagens e tem as cores, e tem a reação dos personagens, né, se eles ficam tristes, se eles ficam, sei lá, felizes. Então é uma mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal. Tá? Tem que ter as duas coisas e tem que ter só uma delas. Tá? E aí eu dei esse exemplo de, por exemplo, um conto, né, que a gente começou a estudar conto, ele é uma linguagem puramente verbal, ele é um texto ali corrido, né, em palavras apenas. Né? Geralmente não se tem imagens no conto, não faz parte. Né? No de vocês até tem, no livro de vocês, porque são imagens que vêm ali para ilustrar. Mas se você pegar o conto puramente, é uma linguagem só verbal. Tá? E como linguagem não verbal, a gente utilizou esse exemplo do semáforo, dos sinais de trânsito, etc. Tá? E como mistura dos dois, a gente viu o exemplo da chave. Tá ok? Deixa eu ver mais. Além disso, né, a gente tem, para encerrar, deixa eu ver se eu vou apagar aqui. Terminando já, tá, gente? A gente tem mais uma palavra que vocês talvez já conheçam. Não entendam talvez o significado dela.
língua portuguesa é uma língua natural. Como assim uma língua natural? Existem línguas naturais, né, que são português, francês, espanhol, inglês, etc. E existem línguas inventadas, pessoas que inventam línguas, né, artificialmente, como a gente chama. O nosso português é uma língua natural, que ela foi se desenvolvendo com o tempo. Ninguém sabe quem foi que inventou o português, não é mesmo? E ela existe em duas versões: fala e escrita. Duas formas de usar a língua portuguesa. É muito fácil. Quando a gente utiliza essa língua portuguesa, a gente utiliza através de enunciados. Que são nada mais nada menos que tudo aquilo que a gente fala, escreve, são enunciados da língua, tá? E mais duas palavrinhas para a gente finalizar, para a gente entender o que significa. A nossa língua, ela tem um sistema, dois tipos de sistema, tá? De signos, que são as palavras da língua. Tá? Só isso. E ela tem um sistema de leis, tá? Aqui tem um conjunto de leis. Que são aquilo que organiza a língua, organiza como a língua funciona. A gente não escreve de qualquer forma, a gente não escreve, por exemplo, sei lá, gato. A gente não escreve assim. Isso aqui não faz sentido pra gente. A gente escreve o gato. E o que determina isso é esse conjuntinho de leis ou de regras que a gente chama de gramática. Então, por que é importante estudar a gramática? Porque é através da gramática que a gente entende, por exemplo, isso aqui. Isso aqui pra gente é muito comum porque a gente já faz isso o tempo todo, tá? Só que existem algumas leis, né, alguns equívocos, alguns erros que a gente comete, talvez por não ter aprendido ainda algumas dessas leis mais chatinhas, mais complicadas, algumas dessas regras que são a gramática. Com o tempo, a gente for estudando gramática, a gente vai aprendendo. Isso aqui é só para a gente entender o que é cada uma dessas coisas, o que significa gramática, o que significa enunciado, certo? O que é símbolo, o que é simbólico, o que é, quando eu falar linguagem não verbal, vocês entenderem do que eu estou falando. Quando eu falar linguagem verbal, vocês também entendem do que eu estou falando. É importante a gente conhecer isso, porque quando a gente for aprendendo mais coisas, por exemplo, sobre gramática, primeiramente a gente tem que entender o que é gramática, né? Então a gente precisa partir desse ponto para poder avançar, tá bom? E quando a gente, por exemplo, se a gente cometesse isso aqui, fizesse isso aqui não é aceito na nossa língua, isso aqui não faz parte da nossa língua, certo? Logo, não atende a isso aqui, certo? Está burlando a regra, passando por cima da regra, passando por cima dessa lei aqui. Então a gente chama isso de uma coisa agramatical. Tá? Esse A aqui na frente indica uma negação. Sempre vai indicar aquilo que não é, porque a gente tem a palavra gramática ou gramatical, e se a gente colocar o A na frente, a gente está colocando uma negação nessa palavra. Então, a gente está dizendo que é aquilo que não é gramática, que não é gramatical. Tá bom? E aí,
o que vocês vão fazer? Vocês vão responder como tarefa, após assistir essa aula, vocês vão responder uma tarefinha que está no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui para colocar a página. Estava vendo era de que as pessoas sem instrução, ou seja, as pessoas que não estudaram tanto, né, que não, por exemplo, concluíram o tempo de escola, elas falam errado, elas são burras. Isso também é um mito, e é um mito que gera preconceito, tá? Preconceito linguístico. A gente viu que esse tipo de erro, ele está dentro disso aqui que a gente chama de variação social através das classes sociais, né? Ricos versus pobres. Tá facinho de a gente entender o que são classes sociais, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, fala vidro e não vidro, isso não quer dizer que ela seja burra, que ela não saiba. Talvez ela não tenha ainda somente aprendido que a grafia da palavra é vidro, com o Lzinho aqui, e não vidro, com o L aqui, certo? Um outro mito. O correto é falar assim, porque se escreve assim. Bom, a gente sabe que não é isso, tá? E aí eu quero que vocês anotem umas coisinhas, algumas palavras que talvez vocês não tenham ouvido ainda, ou ouviram, mas não sabem o que significa, que a gente vai ver agora, tá? A gente sabe que na língua existe uma coisa chamada pronúncia. O que é pronúncia, professor? Pronúncia é a forma de falar, é a forma de falar aquela palavra. A gente sabe que nem toda palavra se pronuncia, ou seja, se fala da forma como ela é escrita, tá? Por quê? Porque a grafia, coloca um exemplo aqui bem fácil para a gente entender. Por exemplo, casa. Casa é escrito com S e não com Z. No entanto, o S aqui tem som de Z. Por que isso? Porque a escrita, né, foi feita por pessoas que convencionaram. O que é convenção? Outra palavra. Convenção, não conversão, tá? Convenção. Com o N. Convenção é sinônimo, já viu que é sinônimo, sinônimo são palavras de sentido parecido, tá? Convenção é sinônimo, ou seja, tem um significado semelhante à invenção, tá? As pessoas decidiram, as pessoas que fazem dicionário, que inventaram um sistema linguístico da grafia da língua, que casa seria escrito com S e não com Z. A gente sabe que a gente não pronuncia esse casa, esse S com som de S, caça. A gente pronuncia casa, tá? Então, isso também é um mito. Vai depender da pronúncia daquela língua. E para isso a gente tem que conhecer, a gente tem que ler, a gente tem que estudar mesmo, para a gente saber essas regrinhas básicas. Isso aqui é muito básico, vocês já sabem disso, porque vocês são falantes dessa língua. Tá? Mas também se vocês forem aprender uma outra língua, como o inglês, por exemplo, vocês vão se deparar com essas coisas. A palavra se escreve de uma forma, mas se pronuncia de outra. Não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente já está mais ou menos acostumado com isso. É só estudar direitinho e aprender como é que se pronuncia aquela palavra. Tá? Então, não é que se pronuncia assim porque se escreve assim. Depende, tá? Muita calma nessa hora, vamos devagarzinho. Outro mito.
o português correto é aquele português que se fala lá em Portugal. Isso é certo? Não. A gente também viu um pouquinho disso. É um mito, nada justifica, nada embasa isso. Isso não foi comprovado por ninguém. Algumas pessoas acham, só porque é uma língua que veio de lá, né? A gente viu os portugueses trouxeram essa língua para cá. Mas isso não tem nada a ver. A gente fala uma variante. Nessa aula, vocês vão fazer uma atividadezinha que está na página 15 a 17 do livro didático de vocês. Tá? Atividade. A 17. Tá? Livro didático, até estar aqui. Ok? Essa atividade vocês vão entregar até o dia 6 do 5, que é quarta-feira, tá? Como é que vocês vão fazer? A atividade está no livro de vocês, então vocês vão responder essa atividade no livro, depois vocês vão fotografar, né? Cuidado, fotografem com cuidado, fotografem bem para sair direitinho a página, cuidado para a foto não ficar embaçada nem curva, que é para que eu tenha condição de ler, né, direitinho a atividade de vocês, tá? Entender, cuidado com a letra também, tá? Vão fotografar, vão terminar a atividade, vão fotografar as 3 páginas, né? E vão me enviar essas fotos pelo WhatsApp, tá? Não se preocupem, a coordenação vai disponibilizar meu número para vocês vão ter acesso a ele. E aí, tendo acesso ao meu número, faz a atividade, fotografa e me envia, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.